Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui, né? Na verdade, eu estou aqui hoje. Eu estou sozinha, estou tentando até começar a live com um pedacinho da música do Mário, né? Para que vocês entendam aí, mas não sei o que deu um erro aqui e não tá tocando a música. Mas eu queria informar, né, que hoje o Mário ele não tá aqui comigo porque ele teve um probleminha aí. Ah lá, consegui. Então é assim que eu quero voltar aí um pouquinho, né? Com a musiquinha dele aí, para que vocês escutem pelo menos o início da nossa live. Falou em meu coração que daria a sabedoria e a solução para todos meus problemas. Então, agora, boa noite, né? Boa noite aos que entraram aqui na live do Mário, aos que entraram na minha live também. Eu vou estar mexendo com os dois celulares, né? Por quê? Hoje o Mário ele não pôde participar. Ele teve um problema aí com uma cólica no estômago e aí não vai poder participar e a gente não ia deixar de fazer. Ele falou: "Não, vai lá e faz a live, né? Para que fique lá registrado os nossos 15 minutos diários que temos aqui com vocês todos os dias, né? Então, muito obrigado por vocês que entraram e por todos aqueles que vão entrar e assistir depois. O que eu vou fazer na live de hoje? Eu vou dar continuidade um pouquinho àquilo que nós estávamos falando ontem, né? Sobre o que nós temos alimentado a nossa alma, o que nós temos alimentado a nossa mente, né? Para que não aconteça de a gente desanimar no meio do caminho ou para que a gente esteja fortalecido com os acontecimentos do dia a dia, né? Então a gente sabe, acho que vocês já escutaram falar que o nosso corpo fala, né? E quando a gente não dá atenção, ele grita, né? Ele dá os sinais de alerta. Então, para que eu consiga falar daquilo que eu estava falando ontem, eu vou comparar mais ou menos com um carro. Né? A gente sabe que para um carro funcionar, ele precisa lá de água, óleo e combustível, né? Então, se a água está baixa, o carro vai lá, vai dar um problema, vai mostrar na temperatura que está precisando ser normalizado essa quantidade de água. Se falta óleo, o nível do óleo abaixa e eu também vou ter problema lá com a lubrificação dos motores e vai me mostrar lá no carro acendendo uma luz de alerta que eu preciso verificar isso. A mesma coisa com combustível. Se o combustível está baixo e está acabando, o carro entra na reserva e eu preciso saber que se eu não colocar combustível, vai parar o carro. A mesma coisa é o ser humano. Ele tem lá, eu vou trazer essa analogia para nós, né, seres humanos. Alma, corpo e espírito. Colocando a alma como as coisas emocionais, o corpo como as coisas materiais e o espírito, as coisas espirituais que nos liga a Deus. Então, o que eu preciso ficar atenta? Eu preciso ficar atenta a essas informações lá no carro. Porque se eu não entender esse alerta que o carro está dando, a minha viagem pode ser interrompida. Assim é a nossa vida. Se eu não entender o que está faltando nela, qual é o mostrador que está acendendo, a minha viagem também pode ser interrompida. O que é essa minha viagem? O andar de cada situação que me leva lá na frente. Eu preciso entender os alertas que está mostrando, porque, como eu disse, o corpo fala e a gente precisa estar atento a todas essas situações. Se eu não cuidar da minha vida material, a minha vida não anda. Se eu não cuidar das coisas emocionais, a minha vida também não anda. E se eu não cuidar das coisas espirituais, a minha vida não anda. Porque lembra que eu falei? O equilíbrio. Se tudo estiver em equilíbrio, um com o outro, as coisas vão andar. Elas vão caminhar juntas. As coisas vão melhorar, as coisas vão dar certo, né? Então, o que eu tenho alimentado mais, né? O meu corpo, a minha alma, o meu espírito, o que está mostrando de alerta que eu preciso dar mais atenção? Porque eu preciso dar atenção para todas as áreas da minha vida. Então, o que está acendendo a luz? O que eu não estou dando atenção e eu preciso melhorar essa atenção? Então, a gente precisa saber aonde está o problema para tratar a necessidade da forma correta. Um exemplo, como que eu trato um problema material? Com planejamento. Eu preciso
saber fazer o planejamento, saber o que está dando errado e tratar esse problema. Vou falar de forma bem simples, tá? Como que eu trato os problemas emocionais? Com intimidade. Se é no relacionamento marido e mulher, se é no relacionamento pai e filho, se é no relacionamento com colega, no relacionamento no trabalho, se eu não tiver intimidade para poder falar sobre aquele assunto, eu não vou conseguir tratar. E como que eu trato os problemas espirituais? Com a fé, com o conhecimento da palavra, né? Intimidade com Deus, aprendendo mais. Então, por isso que eu preciso ter esse conhecimento do que o alerta está acendendo, me mostrando para que eu possa tratar. Por quê? Existem 3 ambientes que mudam uma pessoa. Um ambiente de dor, de sofrimento. A gente sabe que quando uma pessoa passa por uma dor, uma perda, um problema de saúde, alguma coisa muito grave, acende aquele alerta, ela começa a ter atitudes diferentes. Ela fala assim, agora eu vou melhorar minha alimentação, agora eu vou melhorar meu relacionamento, vou cuidar mais da minha família, dos meus filhos, né, da minha vida profissional, porque teve uma perda, uma dor muito grande e por conta disso acendeu esse alerta, mesmo que muitas vezes parece ser tarde, mas acende, né, esse pisca, e aí a pessoa vai lá e muda. Ela começa a melhorar. Outra coisa que muda a vida de uma pessoa, o ambiente de inspiração. Então, você agora está num lugar onde as pessoas estão falando que melhorou de vida, que ela cresceu, que agora ela ganha mais, né, na vida financeira, ela mudou, ou senão ela fumava, não fuma mais, ela era uma pessoa drogada, viciada, que roubava e ela conheceu alguma coisa que mudou a vida dela. Então, esses ambientes de pessoas que conseguiram vencer na vida, que a gente vê, assiste, né, encontros, quando tem o encontro dos alcoólatras, que eles estão lá reunidos falando o que tem feito, o que tem ajudado eles a melhorarem de postura, né? Eu já trabalhei em casa de recuperação e ali a gente participava de muitas rodas de conversa e escutava a história de cada um, e quando eles falavam o que estava acontecendo para que eles saíssem daquele ambiente das drogas e começassem a ter uma nova postura. Como eu também trabalhei em abrigos, né, com pessoas moradores de rua, que quando você escuta a história deles, você entende o porquê que eles ficam tanto tempo nessa vida, e quando eles encontram, né, alguém que escuta, que dá ouvido àquela situação e eles querem mudar de vida, são ambientes inspiradores, né? Que faz com que aquela pessoa não queira voltar mais ao que ela praticava. Então, é outro ambiente que muda pessoas. E o outro ambiente é um ambiente de instrução. Quando você está num ambiente onde tem um professor, tem ensinamentos, tem palestras, as pessoas te dão ferramentas para que você tome nova postura. Tudo isso faz com que você também mude, porque você tem o conhecimento e aprende a ser uma pessoa melhor. Então, todas essas situações você pode encontrar em um único lugar. E foi assim que eu e o Mário encontramos. Eu, há muito tempo atrás, né? Eu me converti há mais de 30 anos, né? E foi ali que aquele ambiente que muitas vezes pessoas chegam com sofrimento, com dor. Eu não fui pela dor, eu fui pela situação, porque eu era uma pessoa muito presa, que meu pai me prendia muito, né? E ali eu encontrei uma liberdade de estar com jovens, de poder fazer várias coisas. Foi por conta dessa situação que eu me vi naquele ambiente como um lugar libertador. E outro, a inspiração, o fato de ver pessoas mudando de vida, pessoas que gostavam de ajudar ao próximo, que tinham amor pelas pessoas. Eu ia fazer visita em orfanato, em asilos. Então, aquele ambiente também era um ambiente inspirador, que estava mudando a minha vida. Eu tinha vontade, eu tinha alegria de fazer as coisas, né? E instruções, é o que eu mais recebi ali, porque ali eu fiz instituto teológico, eu aprendi a palavra, eu fui atrás do conhecimento, aprendi que a gente não precisa só escutar alguém falar e acatar aquilo, que a gente podia abrir a Bíblia e ler e aprender da palavra. Então, outro ambiente, ou melhor, desculpa, outro não, o mesmo ambiente, né? Onde tinha ali sim sofrimento, dores, porque a gente até fala, né, que a igreja é um hospital. Às vezes você vai encontrar pessoas lá e fala assim, poxa, eu achava que aqui as pessoas eram diferentes e eu estou encontrando pessoas cheias de problemas, pessoas ignorantes.
se você entende que a igreja é um hospital onde chega pessoas ali com dores, com problemas, são seres humanos que estão em tratamento, você não vai esperar das pessoas. Você vai entender que você está ali da mesma forma que elas, né? E ali você vai receber instruções, inspirações e vai ser aliviado das suas dores. Como diz a música do Mário, né? Quando Deus tocou em meu coração e disse que me daria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas. Então, é esse ambiente que a gente tá aqui para mostrar para vocês que nós encontramos, né? E que a gente indica para que vocês encontrem também, né? Não que é só lá na igreja que vocês vão encontrar. O que eu digo é que vocês encontram isso em Deus, né? Porque não é a religião, não é a igreja em si que salva, que traz a transformação, e sim Deus. Deus é o que te dá sabedoria, que te dá inspiração, que te dá instrução para você resolver tudo aquilo que precisa ser mudado na sua vida. E eu falo isso como uma pessoa que passou por vários problemas e hoje está aqui para falar que existem soluções, né, para cada situação. É que nós somos muito imediatistas, a gente acha que as coisas acontecem, tem que acontecer na nossa hora. A gente pede e Deus tem que obedecer aquele nosso pedido, e não é assim. Ele sempre sabe o melhor para as nossas vidas, né? Ele sabe o sim e o não. Ele tem a resposta para todas as coisas. E às vezes o não de Deus é o melhor para nós também, né? Então eu quero que nessa noite você tenha a certeza que Deus está cuidando de tudo. A partir do momento que você entrega a sua vida na mão dele, ele vai te dar a solução, ele vai te dar a direção. E entenda que muitas vezes o não é uma resposta, né? O sim a gente quer que seja do nosso jeito, mas às vezes o não a gente entende lá na frente. Ou se não, não é um não, é só um espere, né? Ele está te preparando para que você receba de uma forma que tudo vá bem na sua vida. Então, que nessa noite você possa dormir entendendo que para tudo há uma solução. E em Deus a solução é para os nossos problemas. Que você tenha uma boa noite de sono, que vocês orem por nós, né? Porque, como eu disse, é o nosso dia a dia. Às vezes a gente também passa aí por situações, né, de desânimo, às vezes de doença, às vezes de alegria, às vezes não, de alegria sempre, né? Eu falo que todos os dias eu procuro algo que faça eu sorrir, né? Então, de alegria sempre. É a gente que precisa ir atrás dessa alegria, atrás desse sorriso e colocar aí alguma coisa que nos faça feliz todos os dias, né? Então, que você possa lembrar todos os dias de ser grato e se manter feliz todos os dias, tá? Que você tenha uma boa noite de sono, que você possa repousar em paz e segurança e que o Senhor te dê um dia abençoado amanhã, um domingo onde você possa acordar e dizer muito obrigado, Senhor, por mais um dia, tá? Muito obrigado. Quero aproveitar também para terminar aqui a nossa live com uma oração, orando pelo Mário, pela tia dele. E se você tiver algum pedido de oração e depois quiser mandar para a gente lá no direct, fique à vontade para isso também, tá bom? Senhor, muito obrigado pela essa live de hoje, esse tempo rapidinho onde nós temos aqui parado para poder falar um pouquinho do nosso dia a dia e um pouquinho do teu amor. Que todos que estão aqui nessa noite, que estão passando por alguma situação onde muitas vezes eles não entendem os acontecimentos, estão esperando em Ti e a resposta ainda não veio, Senhor Deus, que eles não deixem de acreditar. Não deixe de acreditar que o Senhor tem o tempo para todas as coisas e o seu tempo é sempre o melhor. E o Senhor está nos dando sabedoria para resolver todas as situações. Os problemas, eles não são resolvidos assim do nada. O Senhor é quem nos dá a orientação para poder resolver cada situação e muitas vezes coloca pessoas em nossas vidas que possamos estar atentos aos alertas. Como eu disse, comparado a um carro, sempre acende uma luz avisando que precisa ser trocado alguma coisa. Nas nossas vidas também. Que o nosso corpo que dá os alertas, que a gente possa estar atento, que nossa alma que dá os alertas, que possamos estar atenta, e a nossa vida espiritual também.
quando está dando o alerta que nós precisamos de Ti, Senhor, que possamos estar atento a essa necessidade. Muito obrigado, que possamos ter uma boa noite de sono, em tranquilidade, debaixo da Tua paz, que é a paz que excede todo o entendimento. Muito obrigado, Senhor. Gente, uma boa noite, obrigado aí, né? E amanhã estaremos aqui novamente aí com vocês, tá bom? Deus abençoe a todos e eu finalizo aí com a musiquinha novamente. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. E daria a sabedoria e a solução para todos meus problemas. Tchau, tchau, Boa noite, pessoal. gente.